Nesse vídeo a gente vai estudar o problema de dimensionamento de lotes, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode formular, modelar esse problema usando a otimização. O dimensionamento de lotes ele surge aí quando a gente tem um determinado conjunto de produtos, e a gente precisa determinar como produzir esses produtos no horizonte de planejamento. Esse horizonte de planejamento ele vai ser dividido em períodos. Um período pode ser um turno, um dia, um mês, uma semana, enfim, a gente define qual é a granularidade que a gente quer para esse horizonte de planejamento e discretiza ele, corta ele em vários pedacinhos que são aí os nossos períodos. Então a gente vai ter aí uma certa demanda para cada produto em cada um desses períodos, essa demanda é conhecida, a gente vai denotar aqui no vídeo aula por DIT, D minúsculo, vai ter a possibilidade de estocar. Então eu posso antecipar a minha produção, aí se for vantajoso, ou até mesmo se for necessário, E aí eu quero determinar então quanto produzir e o quanto estocar de cada produto em cada período. Esses problemas aí, podem modelar situações bastante interessantes na prática, para ser bem ricos em características. A gente pode considerar custos de produção, custos de estocagem, capacidade aí de produção, pode ser capacidade das minhas máquinas, da minha linha de produção, capacidade também aí, de mão de obra que eu tenho, posso considerar horas extras, posso considerar tempos de preparação, custos de preparação, enfim, uma gama aí de possibilidades que eu posso incluir nesses modelos que a gente vai ver aqui, para deixá-los mais interessantes na prática. A gente vai ver hoje algumas situações um pouco mais simples, com restrições de capacidade, depois também como incorporar nesse modelo aí com restrições de capacidade tempos e custos de preparação, porque vai ser a primeira vez aqui que eu estou apresentando para vocês um problema de dimensionamento de lotes. Mas vejam que esses problemas aí podem modelar na prática situações bastante interessantes, Para facilitar o entendimento do problema, eu vou começar agora com um exemplo, Dê uma olhada no slide aí, vamos ler esse exemplo junto. Então, a gente tem uma situação de um fabricante de bebidas, que quer aí fabricar dois produtos. Então, uma fábrica de refrigerantes produz dois tipos de bebidas, então eu tenho dois produtos, por meio de um único tanque. Então, estamos considerando aqui um único recurso, Essas duas bebidas elas vão disputar o mesmo tanque, a produção delas vai usar o mesmo tanque, Então, é como se eu tivesse, vamos dar, só para a gente ir anotando e lendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui um produto 1 e vou ter um produto 2, bebida 1, bebida 2 e um único tanque, Vou ter um único recurso. Bom, para processar 1000 litros dessa bebida 1 aí, são necessárias 100 horas, então eu já tenho aqui a minha taxa de produção para a bebida 1. Já para a bebida 2, são 80 horas, Então eu sei que se eu for produzir 1000 litros de uma bebida, eu preciso de 100 horas de tanque, E aí é proporcional, a isso a produção que eu vou fazer. Não preciso produzir 1000, posso produzir 500, posso produzir 2000, mas é sempre nessa taxa que ele está falando aqui no exercício, Bom, próxima informação que ele dá. A produção de uma bebida em um dado período requer a limpeza e resfriamento do tanque. Então eu tenho agora um tempo de 12 horas se eu quiser produzir a bebida 1, um tempo anterior, E um tempo agora de 8 horas aí, para preparar o meu tanque, ou seja, para limpar o meu tanque. Isso é uma coisa comum na prática, Às vezes você produz, por exemplo, aí um tipo de refrigerante, para produzir o próximo você precisa limpar o seu tanque para não misturar os sabores aí, Bom, continuando. A disponibilidade do tanque para a fabricação dessas bebidas nos próximos 3 meses, então a gente está falando de um horizonte de planejamento aí, de 3 meses. Então, meus períodos vão ser período 1, período 2 e período 3, É de 240, 320 e 200 horas. Então, a gente está sabendo agora que o meu tanque está disponível 240 horas no mês 1, Ou aí no período 1, Vejam que no próximo período é diferente essa disponibilidade. Pode ser aí por vários motivos, Pode ser por dias aí úteis, para os meus funcionários aí, trabalharem nesse tanque. Pode ser porque eu vou usar esse recurso para um outro tipo de atividade, enfim. Essa capacidade dos meus tanques vai variar de um período para outro. Então, são 3 períodos, 3 capacidades, O departamento aí de vendas fez uma previsão de demanda para os próximos 3 meses, que é o nosso horizonte de planejamento. E essa previsão de demanda e custos de produção, custos de estocagem, custos de preparação estão na tabela. Então, veja que para a bebida 1, eu tenho essas informações para o período 1, 2 e 3. Então, eu sei que a demanda da bebida 1 no primeiro mês é 900 litros. Para o segundo mês, 1.800 litros. E assim por diante. Tem para as duas bebidas.
Então eu sei o quanto eu tenho que entregar. É isso que o meu problema, né, vai decidir, tá? Na verdade a gente vai decidir quanto produzir, né, quanto estocar, mas isso vai ser guiado aí, ó, por essa demanda que eu tenho que entregar. Então eu sei que no final do mês 1 eu tenho que entregar 900 litros da bebida 1 e 400 litros da bebida 2. Como eu vou produzir isso? Você vira, tá? Eu vou definir agora usando o problema de dimensionamento de lotes, é para isso que ele vai me ajudar, tá? Mas a única coisa que é certa aqui é, você vai ter que entregar essas demandas no final do mês, tá? Bom, custos de produção estão descritos aqui, né, para cada uma das bebidas, custos de estocagem também, e esses custos agora ó, de preparação. Veja que esse problema me dá custos de preparação. Se eu quiser produzir, né, e vou usar o tanque para isso, da bebida 1, por exemplo, eu tenho esses custos aqui. O que são esses custos? Pode ser, né, do meu funcionário lá que vai limpar esse tanque, pode ser dos produtos que eu uso, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades para definir esses custos, mas eles já são dados aqui para a gente. Para simplificar a modelagem aqui, eu vou a princípio esquecer um pouco, né, dessa parte de preparação do tanque, tá? Até o final do vídeo a gente volta com essa parte, né, e mostra como incluir isso no modelo, mas a princípio vamos esquecer ela só para facilitar a nossa vida, tá? Então vamos pensar, se eu quisesse modelar esse problema, quais informações eu tenho? Ó, vamos definir aqui um conjuntinho de produtos, tá? Então eu vou chamar P meu conjunto de produtos. Quantos produtos eu tenho? Eu tenho o produto 1 e o produto 2, bebida 1 e 2, tá? É o que ele está falando aqui. O que mais que a gente pode identificar aqui de elementos, tá, no nosso enunciado? Bom, eu tenho uma taxa de produção aqui da minha bebida, tá? Então eu sei que se eu for produzir 1000 litros dessa bebida, são necessárias 100 horas, tá? Então eu sei que, vamos chamar essa taxa aqui, ó, de um determinado parâmetro, tá? Posso dar o nome que eu quiser, vou dar o nome aqui A. Então eu vou usar A1 vai ser a taxa de produção da bebida 2 e a 2 a taxa aqui, tá, de produção da bebida 2. Então, mais uma informação. Eu tenho também períodos no meu problema, então vamos definir mais um conjunto aqui de períodos. Eu vou chamar um conjunto T aqui, tá, que vai ser período 1, período 2, período 3. Então eu identifiquei, ó, mais uma informação, são 3 meses, tá, 2 bebidas, tá lá. Tenho taxa de produção, então aqui é o meu AI, tá? O que mais que ele me fala? Vamos esquecer por enquanto aqui a preparação, tá? Disponibilidade do tanque para fabricação dessas bebidas nos próximos 3 meses. Vamos chamar isso de um outro parâmetro? Ó, eu sei quanto é para o mês 1, para o mês 2, para o mês 3. Vamos chamar isso aqui de um BT, tá? Então, o BT aqui vai ser a quantidade que eu tenho de horas, ou seja, a minha capacidade desse recurso, tá? Então, aí, porque aí aqui ó, tá dependendo só da bebida. Aqui já depende dos meus períodos, tá? Da capacidade em cada período. E eu tenho agora várias informações, ó. Vamos denotar a demanda por D e T. Por que D e T? Eu sei a demanda de cada bebida em cada período. Então, da bebida 1 ou 2 no período 1, 2 ou 3, tá? Então, essa linha aqui, ó, são os meus parâmetros D e T. Vamos definir mais uns parâmetros aqui, ó. Vou chamar o custo de produção de C, tá? De novo, C e T, porque eu tenho um custo para cada bebida em cada período, tá? C e T. Custo de estocagem. Bom, custo de estocagem aqui eu vou chamar de H, tá? Então, se eu mantiver uma unidade desse item no meu estoque, tá? Por período aí, eu tenho um custo aí, H e T. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Bom, não estou lembrando aqui, talvez a gente volte. Mas vejam que eu fui lendo o meu enunciado e destrinchando ele, né? Fui falando, olha, o que é parâmetro, o que eu defino aqui, o que não é. Então, fazer isso sempre ajuda a gente a modelar o problema. Eu sei que agora eu vou ter conjunto de produtos, conjunto de períodos, tá? Taxa de produção, capacidade e tem que relacionar isso. Então, pensando de um modo geral aí, tá? Os problemas de dimensionamento de lote vão ser sempre, né, nessa linha, ó. Eu vou ter sempre um conjunto de produtos, um conjunto de períodos. Veja que aqui eu estou considerando N produtos agora, só para a gente modelar o problema de forma geral. Daqui a pouco a gente volta lá para o caso específico do exercício que a gente está vendo. Mas vamos pensar nele de uma forma geral primeiro. Isso ajuda a gente a, né, entender bem o problema. Então eu tenho N produtos, eu tenho T períodos. Agora estou usando uma letrinha um pouco diferente para definir conjunto e número de elementos do conjunto, tá? Demanda D e T, como a gente já definiu, então a demanda do produto I no período T. Custo, né, de produzir, custo de estocagem, como a gente já identificou lá no enunciado, taxa aí de produção, né, nesse caso aqui,
quanto tempo, né, quantas horas eu preciso para produzir uma unidade do item e capacidade desse tanque, certo? Então agora que a gente modelou bem o problema, definiu nossos conjuntos, nossos parâmetros muito bem definidinhos, vamos para as variáveis de decisão. Se você esqueceu algum parâmetro agora, não tem nenhum problema, tá? Quando você está definindo uma formulação aí. Depois você volta e fala, poxa, esqueci, né, daquele parâmetro. Você volta. O importante é você começar, né, você olhar e falar, bom, esses são de fato os dados que eu preciso para começar a modelar. E aí você continua. Você precisa revisar, né? Lembra que a modelagem é sempre aí uma revisão, né? Você pode voltar. Você volta, tá? Bom, assumindo que a gente não esqueceu de nada aqui, tá? Vamos agora definir nossas variáveis de decisão. O que você precisa decidir nesse problema? Lembra, ó, eu quero determinar o quanto produzir e o quanto estocar de cada um dos meus produtos. E como é que se relaciona essas variáveis, né? Então, ó, para facilitar nosso entendimento, dá uma olhada nessa ilustração aí do slide, ó. Peguei aí nós, né? Essas bolinhas aí são cada um dos meus períodos. E pensa que em cada período eu preciso entregar uma determinada demanda. Eu estou considerando um produto I qualquer. Então, ó, a demanda desse produto I qualquer no primeiro período aí, né, DI1. Então, estou desenhando como uma flechinha porque essa demanda ela vai sair do meu sistema. Mas para essa demanda sair eu preciso produzir, tá? Bom, eu poderia simplesmente parar por aí. Eu tenho que entregar alguma coisa? Eu produzo, entrego. Seria o que a gente chama de uma produção lote por lote. Ela não é muito interessante, né? Ela pode ser cara e, além disso, você pode não ter capacidade disponível para produzir. Então, eu vou usar o quê? Meus estoques. Então, o estoque, de certa forma, vai me ajudar, além de produzir, eu posso usar, né, alguns produtos para atender essa demanda que eu produzi em períodos anteriores, tá? Então, vejam que, ó, em cada um dos períodos eu tenho um estoque de entrada, né, que é o estoque que sobrou do meu período anterior, e um estoque de saída. Vejo tudo que eu produzi, tudo que eu tinha em estoque, entreguei o que sobrou. Estoque para o próximo período. Então, ó, a cada um dos períodos, tudo que eu produzo, tá, mais tudo que eu tinha em estoque, vai ter que virar aqui, né, estoque para o próximo mês, tirando, obviamente, a demanda que eu entreguei naquele período. Só uma observação, ó, veja que eu estou usando aqui ó, o período 0, eu não defini período 0, né? Era período 1, 2, né? Até o período T aqui. Por que eu estou usando esse período 0? Para ter um estoque inicial, tá? Então, eu posso usar aqui 0 como estoque inicial, não tenho nada, e aí esse parâmetro aqui, nessa variável seria 0, na verdade. Mas eu posso começar com estoque. Veja que esse planejamento, né, ele vai se repetindo, você pode planejar sempre, né? Você pode planejar todo dia. E naquele dia você vai ter um estoque, né, do período anterior. Então, você pode colocar esse valor. Eu tinha 500 itens em estoque, ele já entra aqui. Tá? Ah, tinha 0 estoque. Coloca esse valor aí como 0. Então, vejam que para qualquer período que eu tiver, tem sempre um estoque de entrada e um estoque de saída. Então, ó, eu tenho a minha variável x e t, eu acabei definindo lá, né, no diagrama, agora está aqui definida certinha, que é quantidade a ser produzida do produto I no período T. Então, quanto eu vou produzir? X e T. Tá? E quanto eu vou estocar? I e T. Né? Dá sempre uma olhada, esse I primeiro aqui é um I maiúsculo, né? A notação que o pessoal usa aí nos livros, na literatura, mantive, né? Mas é I maiúsculo, né? E depois o I minúsculo aqui nos índices, tá? Então, X, quanto eu vou produzir e quanto eu vou deixar em estoque. Bom, essas são as variáveis que eu vou precisar, é isso que eu preciso decidir nesse problema. Quanto produzir, quanto estocar. A pergunta agora é, quais são as restrições sobre essa produção e sobre esses estoques? Pensa que a primeira delas é exatamente garantir esse fluxo que a gente está vendo aqui, ó, nesse diagrama que eu fiz para vocês. Como assim? Tudo que entrar em um nó, tá, tem que ser exatamente tudo que sair desse nó, ou seja, quanto eu produzo mais quanto eu tinha em estoque vai ser exatamente igual ao que eu entreguei, né, e o que sobrou em estoque. Então essa é a minha primeira restrição, tá? Vamos lá ver, ó. Restrição de conservação de estoque. Então eu tenho agora, ó, tudo que sai do nó, lá, tudo que sai de um nó, tem que ser exatamente igual a tudo que entra neste nó, tá? Bom, legal. A grande questão agora é, tenho essa restrição. Bonito, garante a conservação do meu estoque, o fluxo do meu estoque como a gente queria. E como que eu garanto que eu vou atender a demanda? É esse o objetivo, né? No final do mês eu tenho os produtos para entregar. Para isso, ó, eu posso simplesmente pedir que
tudo que eu produzo, né, ou tinha estoque, a soma disso tem que ser maior ou igual à demanda. Tá? Se tudo que eu tinha estoque mais o que eu produzi é uma quantidade suficiente para entregar, você atendeu a demanda. Tá? Uma forma mais interessante de escrever isso, né, mais simples, é escrevendo isso desta forma aqui. Ó. É exatamente igual, equivalente. Eu escrever a restrição desse jeito ou desse jeito, tanto faz. Mas por que tanto faz? Porque a gente já tem essa. Tá? Vejam aqui, ó, que grande parte dessa aqui já está aqui. Ó. Esse daqui está ali embaixo, esse daqui está ali embaixo, esse daqui está ali embaixo. Quem ficou faltando? Esse. Então, se vocês fizerem aí, né, uma continha simples aí, vocês vão ver que se eu pedir que isso daqui seja maior, né, que esse lado aqui seja maior, igual que esse lado, é a mesma coisa que pedir I e T aqui maior ou igual a zero. Por quê? Por causa dessa daqui. Tá? Então, a gente vai ter essa restrição no problema e essa daqui. Ah, professor, não gostei dessa restrição, prefiro a outra. Fique à vontade, tá? Pode usar. Mas eu já te aviso que essa daqui, ó, é mais interessante, tá? Porque fica mais simples aí o seu modelo nesse caso. E são só essas restrições? Acho que tem mais uma, né? Qual delas? Capacidade do meu recurso. Eu não tenho um tanque, lá no caso do exemplo, né, infinito. Lembra que eu tenho limitações aí, né, de uso desse tanque, de horas, para cada um dos períodos. Então vejam, ó, eu tenho vários produtos, no caso lá 2 bebidas, né? A bebida 1, ela vai consumir, né, um determinado recurso. E aqui lembra que eu estou representando por BI a quantidade que eu tenho, né, de capacidade desse recurso. Então vejam, ó, que se eu for produzir a bebida 1, ela vai consumir o recurso B1, assim como a bebida 2. Tá? Então veja que agora eu tenho o diagrama aqui. Ó. Esse aqui é do produto, né, do produto 1 e esse aqui é do produto 2. Então veja que para produzir eu estou consumindo o mesmo recurso B1. B1 é a quantidade que eu tenho de horas aí, né, no meu período 1, ou capacidade do período 1, capacidade do período 2. E como é que eu garanto que, né, essa capacidade não vai ser excedida? Com uma restrição para isso. Tá? E essa restrição garante que, ó, num determinado período T qualquer, eu tenho BT? Tudo bem. Então tudo que eu produzi nesse período, tá? Vezes agora, ó, tudo que eu produzi é X e T, vezes a taxa aí de uso, né, desse recurso, vai ser menor ou igual a BT. Então esse daqui é o total de horas, no caso do exemplo, não, o total do recurso que eu consumi com a minha produção. Então eu vejo quanto eu produzo, quanto isso consome proporcionalmente. Olho em todos os produtos, olho de 1 até N, e esse total de uso do recurso, né, vai ser sempre menor ou igual ao que eu tinha disponível nesse período. Tá? Mais alguma coisa? Opa, não negatividade das minhas variáveis. Né? Então, de fato, tudo que eu produzo tem que ser maior ou igual a zero. Não posso produzir uma quantidade negativa. Entraria aqui também, né, a minha não negatividade das variáveis de estoque. Mas lembra que, para garantir a demanda, o atendimento da demanda, eu já pedi que o meu estoque fosse maior ou igual a zero. Falta agora a função objetivo. Tá? Restrições definidas, variáveis de decisão definida, custos agora. Eu tenho o meu custo de produção, lembra lá o CIT, então eu vejo quanto eu produzo, né? Esse custo é unitário, é por unidade produzida, multiplico CIT por XIT e olho em cada um dos meus produtos, em cada um dos meus períodos. É só custo de produção? Não tinha custo de estoque. Então é custo de produção mais custo de estoque. Tá? Feito isso, a gente consegue o nosso primeiro modelinho aí de dimensionamento de lotes. Função objetivo, tá ok, né? Estou minimizando aqui produção, né? Custo de produção, custo de estocagem. Restrição de conservação de fluxo, ok, né? Restrição de capacidade, ok, tá? Vejam que aqui, ó, tem uma restrição que a gente não tinha definido antes, mas é aquela que eu já comentei com vocês. Eu simplesmente estou dizendo que o meu estoque inicial é zero. Poderia colocar o valor que você quiser aqui, tá? Se você quiser falar, não, meu estoque inicial é 500, como eu tinha dado o exemplo, você pode simplesmente trocar aqui por zero. Mas eu preciso definir esse estoque inicial que eu tenho. Agora, então, variáveis aqui, condições de não negatividade, para X e para Y. Ok. Então, vamos lá. O modelinho completo, garantindo aqui o meu controle de estoque, as capacidades de cada período, tá? E o atendimento da minha demanda, de forma a minimizar os meus custos aqui. Veja que eu fiz essa modelagem usando conjuntos, ó, tá vendo aqui, ó, I pertence a T, T pertence a T. Poderia ter feito, né, usando índices aqui sem problema nenhum. É o mesmo problema, tá? Esse modelo e esse modelo são os mesmos. A única diferença é a anotação que eu usei. Se a gente voltar agora no exemplo lá que a gente acabou de ver,
da fábrica de bebidas e substituir os dados, o problema que a gente consegue é esse aqui. Ó. Vejam que é interessante vocês tentarem fazer isso para entender como é que esses índices, como é que essas variáveis funcionam. Tá? Então, os custos de produção nessa primeira linha, ó, então, o custo de produção lá era 1,0, né, do produto 1 no período 1, 1,5 desse mesmo produto no período 2 e assim por diante. Custo de estocagem também estão aqui. E olha aqui agora, ó, as minhas restrições de conservação de estoque. Ó, tá vendo? Ó, eu estou relacionando as variáveis X, as variáveis Y. Tá, isso tem que ser igual lá à minha demanda. Tá? São exatamente aquelas restrições de estoque, ó, que a gente tinha aqui. Tá? São exatamente essas. Próximas, capacidade. Então, ó, tudo que eu produzo aqui, né, nesse primeiro período, seja do produto 1, seja do produto 2. Pego as taxas de produção aqui, ó, 0,1, 0,08. Tem que ser menor que os 240 que eu tinha de horas disponíveis, tá? Por fim, ó, estoque inicial e não negatividade, tá? Então, esse é o modelo com os dados. É este mesmo modelo aqui, só que particularizado para aquele exercício, tá? Sugiro você agora voltar o slide, né? Tentar modelar o dimensionamento de lotes você mesmo, primeiro o modelo algébrico, né? Esse modelo aqui, ó, com o caso geral, e aí depois olhar novamente o exercício e colocar os dados nele e ver como fica para você entender mesmo essas restrições, essas variáveis, tá? Bom, lembre-se que a gente estava resolvendo um problema um pouco simplificado. Eu tirei lá aquelas duas restrições lá, ó, cadê aqui, ó, de preparação, né, o requisito de preparação. Então, esse problema não tinha custos e tempos de preparação. Vamos ver como fica agora, então, o PDL, aí, né, o problema de dimensionamento de lotes, com custo e tempo de preparação. Então, agora eu tenho que colocar no meu modelo essa preparação do meu tanque. Então, ou seja, a quantidade de horas que eu tinha lá do meu tanque, por exemplo, no primeiro mês, 240, não é só para produção agora. Sempre que eu for produzir, qualquer quantidade que eu produzir, eu preciso de 12 horas lá, né, nesse período para limpar o meu tanque antes de produzir. Então vejam que, né, eu vou ter agora um tempo de preparação que não é proporcional à minha produção. É sempre 12 horas. Esses tempos aqui, ó, eles eram proporcionais à produção. Se eu produzo 1.000 litros, é esse tempo, tá? Se eu produzo 100, é esse tempo dividido por 10 e assim por diante. Se eu produzo 1 litro, 2 litros, 10 litros, não importa, você vai sempre precisar de 12 horas, tá? E esse custo de preparação aqui também é fixo, ó. Se eu tiver que preparar o tanque, eu vou pagar esses R$2 aqui, tá? Que não é proporcional à produção, é simplesmente se eu tiver ou não preparação. Vamos fazer igual antes, então, identificar aqui o que a gente tem de novo e tentar definir parâmetros para isso, né? Então, eu vou ter agora, ó, 12 horas de bebida, né? 12 horas de tempo de preparação. Então, eu vou ter um tempo de preparação que eu vou chamar de ST, tá? STI, então, vai ser o tempo de preparação para a bebida aí. Veja que ele não depende, tá, do nosso período, então ele depende só do produto. Mas eu tenho agora um custo de preparação que eu vou chamar de S, tá? E aí ele vai ser assim, SIT, porque ele depende do produto e depende do período, ele está variando. Para cada período e cada produto tem um valor diferente. Então eu tenho agora dois parâmetros novos aí. Custo de preparação, SIT, e tempo de preparação, STI, tá? Para cada produto e cada período nesse primeiro caso, agora só para cada produto. E eu quero agora minimizar custo de produção, custo de estocagem e custo de preparação, tá? Então, produção, estocagem e preparação. Bom, e como que ficam então as nossas variáveis de decisão para esse problema? Será que a gente precisa jogar aquelas fora, né, e definir outras completamente novas? Não, a gente vai ainda usar quanto a gente quer produzir, quanto a gente quer estocar, isso não vai mudar no problema. Só que a gente precisa de uma variável nova. E por que essa variável nova? Para controlar se a gente vai ter ou não produção. Né? A gente vai ter tempos de preparação lá e custo de preparação somente se houver produção. E veja que isso não é algo proporcional, é algo que eu tenho ou não tenho. Então eu vou precisar agora de uma variável binária, tá? Uma variável que diga que seja, né, 1 se eu tiver produção, tá? E ela seja 0 caso contrário. Então, ou seja, y vai assumir o valor de 1 se eu tiver produção, se x e t for maior que 0, então y e t é 1 se x e t é maior que 0, ou ele vai ser 0. Então veja que não é fracionário como era o x. O x eu poderia produzir qualquer quantidade fracionária de bebidas, não tinha nenhuma restrição. Agora o y não, tá? Se eu produzir 0,01 litros da bebida, y e t, né, correspondente a essa bebida nesse período, vai ter que assumir o valor de 1, tá? Por que isso? Porque eu preciso de uma variável binária.
É porque o meu tempo de preparação é 12 horas, né? No caso do exemplo lá, sempre, independente de quanto eu produzo. Então, eu tenho que fazer aquela limpeza leva um tempo fixo, tá? O meu custo, fixo. Então, eu preciso de uma variável dizendo tem ou não tem. E para isso a gente vai usar a variável binária, tá? Restrições agora, né? Vamos pensar que tudo que eu tinha antes em relação a estoque, né, se mantém. Então, a minha variável aí, né, x, y, está no problema e eu vou ter que relacionar elas. Então, vamos lá. Conservação de estoque, né, continua como antes. Então, aqui, ó, beleza. Atendimento da demanda continua como antes. Produção não negativa também continua, né, como antes. O que é novo agora? Eu tenho que relacionar a minha variável x e minha variável y, tá? Falar, mas você acabou de definir, né, que o y só vai ser 1 se, né, o x for maior que zero. Sim, essa é a minha definição, mas o modelo não sabe disso. Eu preciso, né, traduzir em uma restrição exatamente essa definição. Vamos usar aqui uma restrição que a gente chama de restrição de preparação, tá? Uma restrição de setup. E o que eu preciso fazer? Ó? Eu vou ter que ter uma relação entre x e t e y e t, tá? Para todo i e t que eu tiver no meu problema. Qual relação é essa? Pensa aqui, ó, se esse cara for zero, tudo bem esse aqui ser zero, não tem nenhum problema. Agora, qualquer valor que eu colocar aqui maior que zero, 10. Quanto que tem que valer esse y? 1. 100. Quanto que tem que valer esse y? 1. Então, qualquer valor aqui estritamente maior que zero faz com que isso daqui seja 1. Tá? Como é que a gente pode relacionar isso? Veja que se eu tentasse colocar, olha, x e t menor ou igual a y e t, para esse caso, beleza, só que para todos esses outros aqui, ó, tá? Aqui no caso maior que 1, né? O 1 aqui ainda funcionaria, certo? X e t igual a 1, y e t igual a 1, opa, beleza. Agora, para qualquer outro caso aqui, né, maior que 1 do x e t, eu não conseguiria satisfazer isso, ó. E só uma observação, eu usei 10, 100 aqui, né, como exemplo, poderia ser 9,75, tá? O valor que você quisesse. Mas enfim, como é que eu consigo então relacionar essas duas, né? De forma que sempre que eu tiver algo aqui maior que zero, né? Ou seja, aqui seja 1. Se eu tiver zero, né? Aqui vai ser zero. Para isso eu vou usar uma restrição do tipo Big N, que a gente chama, tá? Vou multiplicar aqui por uma constante. Que constante é essa? Não sei, pode ser qualquer valor e depende do problema que eu estou resolvendo. Em geral, isso aqui pode ser um valor bem grande, você pode definir lá, não sei, pode ser 1000, tá? Pode ser 10.000, 100.000, enfim, pode ser um valor grande, tá? Como eu não sei qual é esse valor aqui, esse valor depende muito do problema específico que eu estou resolvendo, vou usar um valor grande. Só que para o modelo ficar geral, bastante ficar genérico, né? Eu vou usar um valor C, que é uma constante C. Então vejam que ela resolve, porque ó, vamos supor que eu defina C aqui como 1000, tá? No meu problema aqui. 0 e 0, beleza, tá? Se aqui for 10, 10 é menor ou igual que 1000 vezes 1? Então beleza. Então sempre que ó, eu tiver se aqui for 0, né, y pode ser 0, que a minha restrição continua válida. Tá? Então vamos pegar agora a restrição. Ó. Essa é a restrição. Tá? Se eu tiver qualquer valorzinho aqui maior, estritamente maior que 0, esse valor vai empurrar o meu y para ser 1. Não tem como eu ter algo maior que estritamente maior que 0 com y0 aqui. Isso não tem como. Tá? Essa restrição ela seria violada. Ficaria, sei lá, por exemplo, né, 10 menor ou igual que c, né, vezes 0. Não dá. Tá? Então, se eu tiver um valor aqui, esse valor vai empurrar, tá, o meu y. Lembrando sempre que esse c tem que ser suficientemente grande, tá? Em que sentido? Ele não precisa ser exorbitante, né? Uma coisa, vou colocar lá 10 milhões, porque isso vai te causar problemas numéricos no software quando você for resolver. Mas ele não pode ser muito pequeno também, senão ele limita, né, a minha produção, senão ele vai limitar o tanto de x. Uma forma legal aí, né, de definir esse valor para C é colocar aqui, ó, uma soma, tá, dessas demandas que você tem para esse produto em todos os períodos que você tiver, tá? Então pega lá o produto I, vou fazer uma soma aqui, ó, em todos os períodos. Por quê? No pior dos piores casos, assim, ou no melhor, mas enfim, o máximo que eu consigo produzir em um determinado período é todo a minha demanda, tá? Então eu vou somar a demanda de todos os períodos para esse produto, posso produzir tudo no começo, por exemplo. Tá? Então, por isso que essa é uma boa forma de a gente determinar esse valor C. Mas pode ser qualquer valor, desde que não seja extremamente, absurdamente grande e desde que não seja também muito pequeno para limitar a minha produção aí.
Bom, capacidade máxima agora. O que vai acontecer? Eu continuo tendo, ó, lembra? Para cada período eu tenho uma certa capacidade, tudo que eu uso do meu tanque aqui tem que ser menor do que essa capacidade. Mas lembra que agora, além da quantidade que eu vou produzir, eu tenho também aqui, ó, uma quantidade que eu vou preparar, tá? Um tempo que eu vou usar para preparar. Então a gente vai ter horas usadas para produção e horas usadas também, tá? Para preparação. Como assim, ó? Tudo que eu produzo, vezes aqui, o quanto eu uso proporcionalmente de horas, mas tudo que eu gasto de tempo preparando, se eu tiver preparação, isso daí vai me consumir um recurso do meu tanque lá, um recurso que eu tenho de capacidade lá, BT. Custos agora, como é que ficam os meus custos lá na função objetivo? Lembre-se que a gente já tinha os custos de produção, custos de estocagem e agora a gente tem um custo de preparação. Então, se eu tiver preparação, meu Y vai ser 1, se eu não tiver 0. Mas se tiver preparação, esse 1 aí multiplicado pelo meu custo de preparação aparece na função objetivo. E finalmente chegamos então ao nosso modelinho de dimensionamento de lotes com tempo e custo de preparação. Glória a Deus, aleluia. Então, ó, função objetivo, ok, tenho lá meu custo de produção, estoque, preparação. Restrição de conservação de estoque, ok. Capacidade das minhas máquinas, ok. Restrição de setup aqui, restrição de preparação, ó. Vai relacionar X com Y e garantir, que se eu tiver produção, então eu tenho preparação. Se aqui for 0, aqui pode ser 0, tá? Mas se aqui for qualquer valor maior, estritamente maior que 0, esse cara aqui tem que ser 1, tá? Sempre que x for maior do que 0, eu obrigo ele a ser 1. Mas vejam que eu posso ter essa restrição satisfeita com x0 e y igual a 1. Nada impede, isso estaria errado. Mas por que isso nunca vai acontecer nesta formulação? Dá uma olhada na função objetivo. Tá vendo? Ó, eu quero minimizar uma função que dentro dela aqui eu tenho esse y. Então, para o modelo, jamais vai compensar colocar y igual a 1, fazer uma preparação sem ter produção, como na prática. Ninguém vai chegar lá, deixa eu limpar o meu tanque, mas eu não vou produzir nada hoje. Não. Então, vejam que aqui, ó, a função objetivo que está minimizando o y, ela vai falar, olha, eu quero esse y o menor possível sempre. Tá? Se não tiver necessidade de pôr ele como 1, deixe ele como 0. Tá? Então, ou seja, se x é 0, se não tem produção, esse cara vai ser 0, graças à nossa função objetivo. Tá? Então, o contrário, se esse daqui for maior que 0, esse vai ter que ser 1 graças a essa restrição. Mas o caso em que esse daqui vai ser 0 quando esse for 0, é graças aqui à função objetivo. E como é que ficaria então esse modelo agora com os nossos dados? Volta lá no enunciado do exercício, ó, e puxa aqui os dados e coloca aqui. Então o que é novo aqui? Ó? A parte da preparação, custo de preparação. Então lembra, ó, custo de preparação do período 1 lá para o produto 1 era 2, depois 4 e assim por diante. Agora esses custos estão aqui. Ó, conservação do meu estoque. Veja que agora as restrições de capacidade ganham os tempos de preparação. Então, se eu tiver preparação do produto 1, ó, em alguns períodos, 12, do produto 2, 8, tá? E vejam que agora ó, aparece a nosso novo conjunto de restrições, que são as restrições de preparação. Olha o Big M que eu usei aqui, ó, o valor de C, 4.500 para o produto 1. Por que 4.500 para o produto 1? É a soma das demandas dele, tá? Para todos os períodos. Veja que para o produto 2 eu usei 1.800, tá? Porque agora eu somei as demandas aí para o produto 2. Estoque inicial e domínio das variáveis. Lembrando que y, a minha variável agora de preparação, ela tem aí domínio dos binários, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês sobre o problema de dimensionamento de lotes, tá? Dá uma revisada nos modelos, tenta você mesmo chegar aí nos modelos algébricos e aí depois adapta aí, particulariza para o caso do exercício para você entender bem como esse modelo funciona, como que aparecem ali as variáveis e as restrições, tá? Bom, é isso. Até o próximo.